Olá, você aí de casa, mais um vídeo de Game of Thrones com a minha amiga Mikan. Nossa, como eu estou gritante, falante, feliz. Nós vamos falar das línguas de Game of Thrones, as línguas no sentido... Os idiomas. De idiomas, tá? Não é quem beijou quem não. A gente podia fazer um de quem se pegou, ia ser engraçado. Nossa, ser infinito, né? Quais são os idiomas de Game of Thrones, Miriam? Tem muitos! Tem muitos. Tem os idiomas do mundo de Gelo e Fogo, né? De todos os países, etc., que o George R. R. Martin menciona. Mas também tem os idiomas que foram criados especificamente pra série de TV, o que é muito interessante. É, porque a gente cria a gente, né, louca? Tô me incluindo aí, né? O Martin criou um idioma que as pessoas não falam no livro. Fala exato. assim, Dracarys. Ah, não. Falam Falam palavras isoladas, uma frase isolada. Sim, mas quando a gente tá na série ou num filme, a gente precisa que a pessoa fale alguma coisa e tem que fazer sentido. É, porque não é todo escritor de fantasia que é que nem o Tolkien, por exemplo. Tem tempo pra caralho. O Tolkien era filólogo, então todos os idiomas... Filólogo. É quem estuda e cria idiomas. Ah, obrigada. Então todos os idiomas que são falados nos livros dele, ele pega e escreve mesmo. Ele criou uma estrutura. Mas assim, tem estrutura nos idiomas dele e as pessoas realmente pegam e aprendem esses idiomas porque eles podem ser falados. Pra quem faz isso, porque sério, é muito louco. E aí teve um cara chamado David Peterson que ganhou um concurso que rolou em 2009 pra ele criar a língua, que era a primeira língua, foi o Dothraki. Essa seleção foi uma seleção da galera da produção da série mesmo, da HBO, pra ter a língua falada na série. Eles precisavam de alguém. Esse cara ganhou um concurso e aí ele criou o primeiro Dothraki e depois ele começou a criar todos os idiomas falados em Game of Thrones. Que cara maravilhoso! Como que ele faz isso? E atualmente até o próprio George R. R. Martin liga pra ele pra consultar, porque quando ele vai colocar alguma palavra Dothraki nos livros, ele quer que esteja condizente com a língua que o cara criou. Porque agora o cara já criou, vamos fazer direito, né? Então ele pega e liga, eu queria uma palavra pra tal coisa. Tem? Ah, não tem. Ah, então cria aí pra mim, por favor. Então vamos lá, a primeira língua, a língua mais falada e mais usada é a língua comum, que no caso da série seria o inglês. Isso, a gente não sabe se eles falam exatamente inglês ou se é aquela coisa de tipo, a tradução da série rolou. Assim, é inglês, mas não é inglês, né? A gente não tem como saber. É a língua comum, é a língua que todos eles falam e ela não tem dialetos assim muito diferentes. Tem os sotaques. O norte, por exemplo, tem um sotaque mais forte e Dorne tem um sotaque muito mais forte do que todas as outras regiões. Então é super legal que na série eles mantiveram esses sotaques, né, dos atores. Eles não falam daquele jeito na vida real. É muito legal, assim, quando você vai ver as entrevistas. E o idioma comum na série é tudo que não tá legendado pra outra coisa. É o que tá legendado pra português básico, né? Isso, é. Tudo que eles falam, basicamente, é na língua comum. Sei lá, acho que 99% da série é na língua comum. Facilitar. Tudo que é inglês é língua comum. E aí tem a língua antiga, que praticamente não aparece na série e nos livros, que é uma língua que existia antes da língua comum. Por isso que ela é antiga. É. Porque lembra que muito antigamente, já contou essa história que milhares de vezes lá em Westeros viviam os primeiros homens, viviam os filhos da floresta. E essa galera... Os gigantes. E uns gigantes perdidos. E essa galera não falava a língua comum. Quem chegou com a língua comum foram os ândalos, que migraram de Essos. Veja o vídeo de Essos e Westeros, que são ótimos vídeos pra você entender mapas. E aí eles chegaram com a língua comum e também com a Fé dos Sete, só pra, né, um trivia. E obviamente a língua comum não devia se chamar língua comum naquela época que eles trouxeram. E a língua antiga não devia se chamar língua antiga naquela época. Era só língua. Mas o fato é que os primeiros homens falavam uma língua diferente da que foi trazida pelos ândalos. E essa língua que eles falavam era uma língua que eles tinham um sistema escrito em runas, né? Às vezes eles acham alguns objetos, tá com runas dos primeiros homens. Que quer dizer que eles estavam escrevendo nessa língua antiga deles. E essa língua antiga, ao contrário da língua comum, ela tem vários dialetos diferentes. O dialeto, se eu tiver errada, me corrijam, por favor, mas é uma variação do idioma, né? Então, por exemplo, você tem lá na Espanha, você tem o espanhol deles, e aí você tem a região da Galícia, que é lá entre Portugal e Espanha, que eles falam galego. Meio uma mistura dos dois idiomas, assim. E aí, além disso, também tem os sotaques. Enfim, a língua tem vários tipos de variações, assim, e dialeto é isso, que são coisas um pouquinho diferentes, e às vezes você fala a língua e não consegue entender o dialeto. Por exemplo, na China eles têm um monte de dialetos de chinês que se você fala mandarim, você não fala cantonês, sabe? Isso, é difícil. É difícil. Mas a língua antiga tem esses vários dialetos e todos eles, na verdade, são falados pra lá da muralha. Porque foi meio que o refúgio dos primeiros homens, né? Eles ficaram pra lá. Onde eles não conseguiram ser atacados, pra onde eles fugiram, e lá eles mantiveram a língua e as tradições deles. Mas muitas das pessoas do povo livre ou dos selvagens não falam a língua antiga, não entendem. Então são mesmo só algumas tribos que mantiveram. Ou os gigantes, por exemplo. Os gigantes continuavam falando a língua antiga. Um exemplo de palavra na língua antiga é Skagos, que significa pedra, e tem uma região que chama Skagos. Isso, chama Skagos, que é tipo região da pedra. Que criativo. Só altas pedras lá. Uma língua mó legal, que a gente já fez um vídeo sobre o povo que fala ela, é os Dothraki, que falam que língua? Dothraki? O Dothraki foi o primeiro trabalho daquele cara, o Patterson, que a gente falou, pra Game of Thrones. Ele se baseou nas palavras que já tinha nos livros do George R. R. Martin, porque como a gente falou, ele joga umas palavras ali, às vezes uma frase. Então ele pegou aquilo que já tinha e se inspirou na cultura
dos Dothraki pra criar outras palavras. Então, por exemplo, ele sabe que os Dothraki são uma cultura nômade que curte muito combate e cavalos. Então ele fez o idioma meio que pensando nisso. Se eles dão tanto valor pra essas coisas, então no idioma eles devem se referir a muitas vezes essas coisas, sabe? O Dothraki não tem sistema de escrita, acho que eles não têm tempo pra ficar escrevendo, eles só falam e resolvem as tretas. E a pronúncia foi inspirada na língua árabe, mas a gramática tem uma lógica parecida com a do inglês. Até pra ficar mais fácil pros atores lembrarem, né? Porque se a pronúncia já é diferente, eles têm que pensar em palavras, e aí se a ordem é diferente, se a estrutura gramatical é diferente... Se fosse tipo japonês, só mira aí, entender. Imagina pra eles decorarem as falas deles, sabe? Ia ser mó tenso. E uma palavra legal de Dothraki é Lufak, que significa caminhante. X, uma pessoa que tá, tipo, Jorah. Só que não, no Dothraki isso é um xingamento. Porque eles dão tanta importância pros cavalos, você se chama de caminhante. Tipo, que bosta, você não tem cavalo. Você nem tem cavalo, você não tem honra, você não é bom no combate. Eu durmo na cama e você dorme na lama. Tipo isso. Então, uma palavra você já transmite toda a cultura deles, tipo, valorizar o cavalo e desvalorizar quem caminha. Lufak. Nem sei se é assim que pronuncia, mas... Outra língua que é bem mencionada em Game of Thrones, é bastante mencionada, é o Valyriano. A gente já falou do Império Valyriano no vídeo dos dragões, né? Dos 3 cabeças. Isso, da história dos Targaryen, a gente já comentou. Mas tinha esse império que era lá em Essos, né, na região de Valíria, e eles dominaram Essos praticamente inteira, assim, toda a parte. Eles eram muito ricos, eles tinham, tipo, tudo. Eles cuidavam do comércio, eles mandavam no negócio todo. Eles tinham dragões, né, gente? Quem que vai brigar com pessoas que têm dragões? Uma coisa muito interessante é que as colônias de Valíria eram obrigadas a seguir o idioma valiriano. E isso gera vários idiomas bastardos, né? A língua vai se adaptando. Tem o Alto Valiriano e também tem o Baixo Valiriano, que teve os dialetos ainda nas cidades e teve coisas que foram derivadas, que viraram meio que uns idiomas próprios. É meio bizarro. Esse David Peterson, assim como ele desenvolveu o Dothraki, ele desenvolveu o Alto Valiriano e o Baixo Valiriano. Os caras têm trabalho pra vida inteira. Nossa, realmente. E o Alto Valiriano é aquela coisa tipo latim que o pessoal aprende pra estudar direito, sabe? Não era muito o valiriano falado nas ruas. O falado nas ruas era o Baixo Valiriano. E aí foi dele que teve os dialetos das cidades livres. Então você tem o Bravose, tipo, a galera de Bravos fala o valiriano de um jeito. Aí você pega a galera de Pentos, fala o valiriano de outro. Então ele desenvolveu todas essas variações loucas. Uma palavra que todo mundo sabe em valiriano é Dracarys, que significa fogo de dragão. Gente, e Daenerys fala Dracarys o bicho pega fogo, literalmente. Dracarys. E eu conversei com a Nathalie Emanuel, que interpreta a Missandei lá no People's Choice. E a primeira pergunta que me veio na cabeça foi: minha filha, como que você fala valiriano? E fala... Que outra língua ela falava? Ela fala Giscari. E assim, arrasando, né? Tipo, porque ela não é só uma pessoa que fala valiriano. Ela é a tradutora oficial da Daenerys. Então ela tem que saber muito bem. Ela precisa falar super bem a pronúncia, tudo. Até tem a hora que ela ensina a língua comum pro Verme Cinzento. Ela precisa falar com ele fluentemente pra traduzir. É muito louco. É muito legal. E aí eu perguntei pra ela como que ela aprende. E ela falou que eles ensinam foneticamente. Acho que nem quando a gente aprende quando criança. Eu lembro que a minha irmã tava aprendendo, ela falava assim: A, B, C, D. Gente. Era tipo assim, bola. É, pra você pronunciar certinho, sim, né? E aí eu acho que ela aprendeu assim, que nem a gente aprende quando é criancinha. E aí depois o cara manda o texto pra ela, tipo um áudio do WhatsApp. O cara fala, Haru que já vai ficar Dracarys. Aí ela fica repetindo. Aí ela manda um áudio de volta pra ele. E ele fala, não, Dracarys é Dracarys, não Dracarys. Aí tipo, ela vai e repete, fica repetindo. É assim que ela aprende. Nossa, que trabalheira, muito legal. E agora sim, vamos falar do Giscari, que é um dos idiomas que a Missandei fala. Porque assim, lembra que a gente falou que os valirianos ocuparam tudo e aí todo mundo era obrigado a seguir a língua deles? Aí tem a galera da Baía dos Escravos, que eles já tinham o idioma deles, que era Giscari. Porque tinha lá o Império Giscari, que eles tinham essa língua, que era o Giscari. E tinha as 3 cidades principais lá, Astapor, Yunkai e Meereen. E aí o que aconteceu foi que quando esse império foi extinto, foi dominado pelos valirianos, a língua dele acabou morrendo. Então ninguém sabe muito bem falar essa língua, não sabe a gramática. Mas teve palavras que continuaram. E aí eles pegaram uma versão do valiriano e misturaram com essas palavras. Então eles falam uma versão que chamam de bastardized de inglês. Uma versão bastarda do idioma. Então eles pegaram o valiriano e trocaram um monte de palavra ali. Muito louco, né? Uma palavra em Giscari é o missa. Lembra que eles ficam lá, missa pra Daenerys? E teve um errinho na série com relação a isso, né? Quando o Varys fala que tá pichado no muro. Sim, porque eles picham, né? Missa is a master, né? É. E aí ele fala, tá em valiriano. Não, missa é uma palavra Giscari. Na hora ele errou. E tipo, será que o Varys que errou ou será que a série que errou? Então, o que é bizarro é que no mesmo episódio, tipo no episódio anterior, tem um sacerdote vermelho que tá falando em valiriano e ele fala a palavra em valiriano pra mãe. Então assim... Que não é missa. Mas ele fala...
E tipo, no outro episódio, erram. o Varys erra e fala que é valiriano, quando eles já falaram a palavra valiriano. Eu acho que foi um problema de continuidade mesmo. E também tem línguas que foram criadas pra serem exibidas em Game of Thrones, mas no fim das contas nunca foram pra tela. Tem uma língua que chama Scroth, que é a língua dos caminhantes brancos, dos outros. Eles têm uma língua, porque eles parecem mal mudões, né? Eles aparecem só com uma cara de mal, assim, tipo, não fala nada. Parece que eles se comunicam pela mente. Sim. Não, eles falam uma língua que chama Scroth. Eles chegaram a criar, mas eles não usaram em tela. Eles preferiram usar o som de gelo se quebrando. Que é meio que a decisão que o George R. R. Martin fala nos livros, né? Que quando um White Walker fala, lá no prólogo do primeiro livro, parece que ele fala, tipo... Não sei como é que é o gelo se quebrando. Mas eles decidiram na série Eu usar. acho que eles entendem, mas a gente deve ouvir só isso. Pode ser uma coisa assim. Sim, provavelmente é. É tipo o animal falando, assim. Tipo Eles se comunicam... eles se comunicam daquele jeito deles que a gente não entende, não consegue falar. Mas eles compreendem e faz sentido pra eles. E aí a produção, apesar de não ter usado, eles batizaram esse nome de Scroth, porque não existe nos livros isso, então foi a produção de Game of Thrones que inventou esse nome. E outro idioma que não chegou a ser criado pra série, nem aparece, na verdade, nos livros, mas que mencionam, é que as crianças da floresta, os filhos da floresta, né? Eles falam a True Tongue, que é tipo a língua verdadeira, que a gente não sabe bem como é, porque a gente não viu eles falarem, mas eu imagino que seja uma língua também sons da natureza, assim. Sim, sons da natureza, cantos, né? Uma coisa bem hippie, cara. A galera mais hippie que você imaginar, bem brisa. Eles devem falar na língua lá do Avatar, né? Eles do Na'vi. devem falar tipo assim. Toruk Makto. Umas coisas assim. Outro idioma que foi criado pra série, mas não chegou a aparecer na TV, foi o Ashaí, que é a língua da galera de Fala Ashai. Ashaí, eu sempre falava Ashai. Então, Ashai é o lugar, Ashaí é a língua. Porque, por exemplo, quem nasce em Westeros é Westerosi. Quem é de Bravos é Bravose. Aí Ashai é Ashaí. Entendi. Eu acho, né? Não sei. A gente já falou desse povo aí no vídeo de Essos, que fica lá na puta que eu pariu, que é a Melisandre. Diz que ela vem de lá. Diz que, né? Vamos, nunca saberemos. Mas é uma galera meio... dark. Ashai é uma cidade da feitiçaria, né? Todo mundo anda mascarado, é um negócio muito louco. E é um lugar que eu não sei se eles queriam que o pessoal visse na série, se eles iam mostrar Ashai, ou se ia fazer a galera de Ashai falar nesse idioma. Por exemplo, a Mirri Masdur, que é a sacerdotisa lá que sacaneou a Daenerys, ela disse que ela estudou em Ashai, então ela poderia falar nesse idioma. Ou a Melisandre, como ela é de Ashai, ela poderia falar nesse idioma. Mas na série colocaram a Melisandre pra falar valiriano, então não é que eles usaram esse idioma mesmo. E a gente não tem nenhuma palavra de exemplo, nem do Scroth, nem de Ashai. Não, de Scroth a gente fez... Ah, tá, justo. A gente não tem nenhuma palavra de exemplo de Ashai, porque não apareceu na TV, mas fica aí na imaginação de vocês. Coloquem aí nos comentários qual é a sua língua favorita, que língua você gostaria de saber falar na vida real, tipo falar Dothraki, alguma coisa assim. E comentem sua palavra preferida de Dothraki ou valiriano, sei que vocês sabem alguma, vamos lá. Não deixem de curtir o vídeo, assinar nossos canais, um beijo, tchau! Tchau!